Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? Um prazer muito grande estar junto com vocês a partir de agora, aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, a nossa TV, a TV Cidade, que você nos acompanha no canal 14 da NET para toda a região de cobertura em Farroupilha. Ainda nos acompanha também pelo aplicativo de celular, o aplicativo, quem já baixou o aplicativo de celular, é fácil, é só conectar. Quem não baixou, peça auxílio, baixe o aplicativo do celular. Se você não souber, peça auxílio a quem sabe, e depois você vai ter então toda a nossa programação na palma da sua mão. É isso aí, então aproveite esta tecnologia também. E ainda tem o nosso site www.tvcidade.net. Ali você encontra um link e você vai ter acesso à nossa programação 24 horas por dia. O programa Cidade Aberta começa aqui na TV Cidade, canal 14, e é sempre o nosso espaço para a discussão dos assuntos do momento, enfim, o cotidiano em destaque aqui na nossa programação. A pauta que sempre vai de encontro com a atualidade, com o que acaba acontecendo e movimentando a nossa cidade. O programa de hoje também vai tratar muito dos assuntos relacionados à área da política, à área da economia, enfim, é o nosso olhar para a nação, porque o convidado é gabaritado, o convidado é um experto no assunto, e eu falo do empresário Senair Gomes da Silva, que já está com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Eu estava com uma blusa, estava de blusão. E não está aqui atrás. E pedi para o Israel guardar para mim, para ficar parecido com o chefe. Ó. Um blusão? Olha ali, ó. Tirei o blusão, pois com a camisa. Eu estava vendo ali, ó. Hoje nós não trabalhamos o nosso manequim. Né? Nós combinamos. Veja, os dois com tons escuros hoje, né? Até que o tempo também já está convidativo. A camisa do jacarezinho, a minha, quando eu lavei, comprei na Argentina, o jacarezinho foi pro fundo lá. Ah, tu tinha um jacarezinho também, então? Não nessa. Numa outra. Eu tenho que contar, porque eu acho que os nossos telespectadores vão entender o que é a gente nascer muito humilde e demorar um pouco para chegar ao mercado de consumo. Eu olhava para as pessoas com esse jacarezinho aqui e passava na loja e perguntava o preço. Ia embora, não comprava. Aí cheguei na Argentina em 2009 e depois passou, um período que a gente, né? E aí eu vi uma pilha assim de camisa na feira de São Telmo. Certo. Com o jacarezinho. Aí eu cheguei, quanto tá Olha aí o jacarezinho, quanto close no jacarezinho hoje. Quanto é a camisa? A moça disse, 20 reais. Vou levar 10. Aí a minha esposa, não, para. Que é isso? Aí convenci ela, levei 2. Eu fiquei uma semana usando o meu jacarezinho. Olha, assim, é importante mostrar, é importante nós focarmos. Eu não posso tocar porque posso ser andava de lado. De assédio. Andava de lado, assim, mostrando o jacarezinho. Vamos ver se aparece. Não, olha aí, ó. Tá no escuro. Alguma coisa, e né? assim, aí usei uma semana, não tirava nem para lavar. E aí começaram a complicar, até que eu tirei a camisa. E o teu jacaré se foi? O jacaré se foi. Então, pobre às vezes sem sorte, né? Porque tanto tempo que eu esperei para ter uma camisa de jacaré, aí a minha esposa foi na loja, comprou uma calça com jacaré, mas a calça ficou com a cintura baixa. E a gente chega numa idade, não pode usar calça de cintura baixa. Então, quem está me assistindo e que tem uma certa idade sabe por que eu estou explicando. Não pode, não né? pode. A cintura não pode. Tem que ser normal. É recomendável não usar a cintura baixa. Eu não sei se tu te lembra, mas agora, já que a gente está fazendo essa revisitada ao passado, enfim, eu estou me recordando aqui do meu tempo. Isso não faz muito tempo, não. Fazem lá 20 e poucos anos, nem 25 anos, 25 anos. O Senair já estava no auge da vida dele, né, em todos os sentidos, profissionalmente, pessoalmente e companhia limitada. Mas, enfim, quando que eu ia ao colégio, era aquela coisa assim, né, no interior, lá em Caxias do Sul, na Terceira Légua, não tinha uniforme, e era na escola, era a gente usava aquela roupa de segunda a sexta-feira, hein? Eu tinha uma calça, um tênis, e duas camisetas e uma jaqueta,
jaqueta, um casaco deu, era isso, né? Outra coisa que eu me lembrei, também não tinha essa história de comprar lanche, não tinha lanche que o poder público, enfim, disponibilizava. A merenda não. escolar. A merenda vinha de casa e a minha mãe pegava 2 fatias de pão assado no forno a lenha, colocava ali ou chiminha de figo, enfim, ou de uvada, com queijo, alguma coisa. E sabe como ela embalava? Eu não tenho vergonha de dizer isso. Vocês poderão rir, mas eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu não nego as minhas origens. Ela colocava dentro de um saquinho de salazir, de sal. Olha só. Não tinha merendeira, não tinha nada. Era aquele saquinho, e não podia pôr fora o saquinho, hein? Terminava o lanche, tinha que botar na mochila, levar para casa, lavava no dia seguinte. Era o mesmo, né? Chegava até a desbotar o saquinho. E sabe que era impressionante, a gente fica recordando isso. Alunos que levavam uma batata doce assada, que era só o que tinha. Outros levavam um pinhão assado, na época do pinhão. Na tua região, mais nos altos ali, esse era o cardápio, né? Na época da quaresma, frutas locais, levavam isso, uma laranja, uma bergamota, porque era muito escasso as famílias terem o pão normal. E quando tinha o pão, era assim um pão de milho, basicamente pão de milho, porque o trigo lá era meio complicado. O trigo que a gente plantava e colhia, a grande parte era para vender, porque o trigo sempre teve um valor interessante. Então não era para atender a família, a prioridade era a venda. Era a venda para faturar. Precisava comprar tinha que ter dinheiro, alguma coisa, né? Então assim, a venda o milho se vendia menos, porque o milho alimentava o porco, a galinha, a vaca, o cavalo, era uma... Sabe? Era bem mais disputado. O trigo não. O trigo ou você vende ou faz farinha e come. Não tinha outra utilidade. Então a gente lembra com um certo saudosismo, porque era a infância da gente, mas pensando nas dificuldades que toda a galera na volta passava. Não era exclusividade de meia dúzia. Todos estavam mais ou menos no mesmo nível de dificuldade. E isso moldou. Até num velório recentemente aqui em Caxias, o pessoal de lá, que era o senhor aquele que me ajudou muito, que eu morei com ele. Você ficou com ele um período morando. Esse pessoal de lá estava no velório e a gente ficou conversando bastante tempo, pensando e falando sobre isso. O que as pessoas com tanto sacrifício se moldaram numa dificuldade enorme e se deram bem na vida. Todos que saíram de lá estão assim... Não importa quem conseguiu seguir estudando ou não, mas através do trabalho, da dedicação, as pessoas estão bem localizadas. Casa própria, uma aposentadoria razoável, um nível de vida bom para a realidade brasileira. Sempre é importante nós lembrarmos do nosso passado, porque todos nós tivemos um passado, daqui a pouco uns melhores, outros nem tão favorável, mas enfim, tudo isso serviu para embasar a nossa própria vida e formar a nossa personalidade. E eu acho que essa questão, assim, que nós que tivemos o privilégio, não estou desmerecendo outras pessoas, mas quem teve o privilégio de vir do interior, veio com alguns valores incutidos pela família. Eu ouvi uma entrevista do Leandro Carnal, a questão de dias, assistindo o Pioneiro, ali no Pioneiro, e ele disse que para criar um filho idiota é dar a ele tudo o que ele te pede. Sim. Então, resumindo o pensamento e o que aconteceu com a gente, com a minha família, com meus irmãos, não se ganhava praticamente nada do que se pedia, porque a dificuldade para conseguir o mínimo necessário já era grande. Então, eu copiei isso, porque o normal é você dar aos seus filhos tudo o que você não teve. É o maior erro que a gente comete. E eu tive esse cuidado, até por ser um pouco mão fechada também, e eu sempre disse para minhas filhas que elas teriam que buscar o seu espaço. Seria muito fácil eu dar a elas aquilo que eu não tive, dentro das minhas possibilidades, é claro, mas elas teriam que buscar o seu espaço através do seu esforço. E felizmente, e coloquei como regra, para entrar na empresa, tem que trabalhar no mínimo 4 anos em outras atividades, com outros chefes. Galgar experiência. Pessoas. Exatamente. Sentir o que quer, o que é uma hierarquia, o que é cumprir horário. E eu tive muita sorte, porque a minha filha é a primeira a chegar na empresa e a última a sair. Ela tem uma disciplina impressionante. O que é isso? É não fazer dela uma idiota.
fazer com que ela buscasse seu próprio espaço. Com certeza. Na próxima edição do programa nós voltaremos a falar mais sobre o baú do passado, rememorando o passado. Senair, agora entrando para a pauta do momento, a atualidade, enfim, nós estamos ainda muito extasiados e também ao mesmo tempo anestesiados com o Brasil inteiro está chocado a que ponto chega a questão da criminalidade no Rio de Janeiro. Na semana passada nós tivemos o assassinato, a morte da vereadora do PSOL lá do Rio de Janeiro, a Marielle Franco, e foi na semana passada, e ainda a imprensa nacional continua falando sobre o assunto. Tivemos atos públicos no Rio, em São Paulo, enfim. E o que eu coloco, a que ponto nós estamos chegando? Será que nós estamos no fim da linha? Ou algo muito pior ainda pode vir pela bagunça, pelo caos que está a segurança pública, não em todo o Brasil, mas principalmente no Rio de Janeiro? Eu te diria que tem alguns aspectos a ser considerados. Por exemplo, todos os dias morrem pessoas no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Balas perdidas. Agora, até no Uruguai, um gaúcho aqui de Canoas foi morto com uma bala perdida. Ele estava no apartamento com a esposa, de férias. No dia seguinte voltaria ao Brasil e uma bala, através de um tiroteio de assaltantes do supermercado. Acertou ele. E a polícia uruguaia acertaram a perna dele. Lá no bairro de Pocitos. Pocitos? Que é o bairro nobre de Montevidéu. Então, até eu brinquei com a minha esposa sábado. Eu disse, nós vamos comprar um apartamento em Pocitos, já que tu tem origem francesa, vamos morar lá, um bairro nobre. olha que eu falei no sábado, isso na brincadeira. Então veja que a violência não é só no Brasil, mas aqui potencializou muito. E outra, quantos policiais, quantos médicos, advogados, empresários morreram nesse período todo, nos últimos anos no Rio de Janeiro, e não teve a repercussão que teve a morte de uma vereadora. E o que eu acho estranho não é o assassinato de A, B ou C, é a repercussão, é o resultado do fato com proporções completamente diferentes. Até na França, na Inglaterra, em outros países teve manifestos repudiando. Eu não vejo manifesto no mundo inteiro quando morre um policial. Ah, mas tem policial bandido? Sim, mas tem vereador bandido. Ela fazia trabalho dos direitos humanos? Fazia, mas ela protegia bandido também, como não? Ela é a nossa Maria do Rosário. Isso ninguém fala, ninguém. Tem gente que fala assim, mas são poucas pessoas que se arriscam a dizer isso. Mas ela era a nossa Maria do Rosário. Ou seja, o bandido era o coitadinho. Ela tinha um importante trabalho visando os menos favorecidos, os excluídos, beleza. Agora, eu nunca vi ela fazer um projeto, alguma coisa, dizendo que bandido tem que ser recuperado através do trabalho e da educação. Nunca vi. Eu não vejo outra saída. Se alguém tem outra forma mágica de recuperar pessoas que se desviam do caminho, a não ser pela educação, a não ser pelo comprometimento com o trabalho. Quem fala em trabalho hoje no Brasil? Ninguém mais fala em trabalho. Todo mundo fala em qualquer coisa, está tudo errado, não sei o quê, é o governo que não faz, ninguém faz. Agora, eu não falo em trabalhar. Quais as pessoas, quais as entidades que representam a sociedade que estão preocupadas em treinar pessoas desde cedo a ter compromissos, ter uma certa disciplina para a produção, para produzir bens de consumo ou bens para a venda. Ninguém fala em trabalho, você fala só em diversão e outras coisas. Nós vamos voltar a esta temática logo após o espaço dos apoiadores aqui no programa Cidade Aberta de hoje. O assunto, a questão da violência no Rio de Janeiro ainda preocupa muito e me parece que vai continuar preocupando porque não se vê uma solução. Isso não vai ser resolvido num estalar de dedos ou de um dia para a noite, vai levar muito tempo. É uma doença, é um problema muito mais crônico na sociedade do que talvez a gente imagina. A gente volta em seguida com a continuidade do programa Cidade Aberta, edição de hoje, aqui na nossa TV Cidade Farroupilha.
Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Farma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Farma, sinta-se bem, sinta-se em casa. O programa Cidade Aberta, a edição de hoje, já está de volta na TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, aplicativo de celular e também no nosso site. O Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas com os assuntos do momento, enfim, o que é destaque passa aqui pelo Cidade Aberta. Hoje, o nosso convidado é o empresário Sinair Gomes da Silva, que está aqui nos estúdios da TV Cidade. Pela tua manifestação no segmento passado, Sinair, tu achas que há um exagero, então, por parte da imprensa, ainda rescaldando e mantendo em pauta, como a gente diz no termo jornalístico, a morte da vereadora Marielle? Eu acho que é um exagero, sim, e o objetivo, de repente, é desviar o foco? Desviar o foco, e outra, precisava um mártir importante para falar que hoje se coloca um deputado, um senador, não sei se o pessoal tem senador, tem. Mas que tem essa linha de pensamento, ele vai para as pesquisas, vai lá para as cabeças das pesquisas. Porque o brasileiro tem esse lado, esse viés de se condoer com as coisas, ele é muito sentimental. Ele é contaminado nesse sentido, né? Eu acho que tudo tem uma dose. Ela é assassinada brutalmente, quem fez isso não tem qualificação, não importa quem seja, se é da polícia, ou se é inimigo dela, não importa. Assassinato é assassinato, a morte de uma pessoa é a morte de uma pessoa, que vem ao natural e não desta forma. Então eu acho que é condenável sobre todos os aspectos, isso é uma coisa. Agora, a divulgação e a insistência, agora movimentam o mundo para saber quem fez, como fez, por que fez. Quer dizer, não precisa estudar muito para saber o que ela vinha fazendo e, de alguma forma, talvez involuntariamente,
provocando a ira daquelas pessoas que ela atacava. Se ela tinha razão ou não, não vou entrar no mérito, mas as pessoas foram atacadas por ela e ela estava mexendo com a corporação policial do Rio de Janeiro também. Isso faz com que as pessoas... Estamos numa guerra, nós não podemos esquecer disso. O Rio de Janeiro vive uma guerra entre a polícia de bem com a polícia do mal, cidadãos de bem com cidadãos do mal. O Rio de Janeiro está dividido. Ninguém sabe exatamente quantos estão desse time e quem estão nesse outro exército aqui. O fato, a verdade, é que o Rio de Janeiro vem conflagrado há muito tempo e vai continuar. O dia que o exército... Não se vê o fim, por enquanto. Não se vê. E o exército brasileiro não é com 1 bilhão, nem com 2 bilhões de investimento, não vai resolver o problema. Não tem como resolver. Veja que o tráfico de drogas, o tráfico de armas, rende muito dinheiro. Uma das soluções, inclusive, a vereadora defendia abertamente a liberação das drogas. Eu não vou aqui discutir porque eu não entendo disso. Agora, será que não era uma solução? Aí o traficante vai levar o quê? Se você vai lá na farmácia e compra. É uma pergunta a ser feita. Por que se mexe tanto dinheiro com a droga? Esse dinheiro realimenta o crime. Realimenta a compra de armas, que vem armas assim de primeiro mundo para cá. Para armar esse exército dos traficantes. Esse exército que é o outro lado. Aí vem uma polícia desarmada, com pouco investimento, enfrenta e parte da polícia já está do lado do bandido. Isso é provado. Nós vamos até onde com isso? Aí chama o exército brasileiro como tábua de salvação. Não é. Ele não foi preparado para isso. Nem conhece a realidade. A realidade, como se desenvolve tudo isso. Boa parte da sociedade lá dos locais, das favelas, estão já do lado do tráfico. Quanta gente... Qual é o exército que trabalha para o tráfico e ganha por isso? Na verdade, no Rio de Janeiro, pelo que eu tenho conhecimento, tenho lido também, o que estava acontecendo é o seguinte, Senair, as pessoas, as chamadas pessoas de bem, estavam quase que obrigadas, e eram obrigadas a pedir autorização para os traficantes para entrar em determinados pontos. Eu já devo ter contado aqui na TV Cidade, vou repetir agora porque o assunto está em sintonia, como a gente diz. Eu tive no início do ano conversando com uma equipe de uma rede de televisão nacional em São Paulo, e o motorista estava contando para mim e para o padre Paulo Gasparetto, que um colega dele novo foi contratado por essa rede de televisão para ser motorista. E uma das primeiras pautas foi ir até o Rio de Janeiro, fazer uma matéria com o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. Só que o arcebispo do Rio de Janeiro mora numa das partes altas e tem que passar por uma favela, deve ser a favela da Rocinha. Só que o sujeito, colocou nos aplicativos lá, nos canais, vai por aqui, vai por lá. Quando o cara se depara, ele, mais repórter, cinegrafista, companhia limitada, mandam parar o carro, a viatura dessa emissora de televisão. Ele baixa o vidro, pá! As armas estão ali. Quem tu é, onde tu vai, para... E aí, nós vamos até a residência do arcebispo do Rio de Janeiro, fazer uma reportagem aqui para a TV, nesse sentido. E daí diz, não, fica aqui. Chamou, mobilizou toda a turma, ligaram para a residência do arcebispo do Rio de Janeiro, dizendo assim, vem cá, é verdade que tal rede de televisão, fulano, beltrano, vão aí? O arcebispo diz, sim, é verdade, é verdade. Aí liberaram para subir, mas assim, tu sobe, desliga câmeras, não parem, é ir e voltar. Gente, isso foi no ano passado, no ano retrasado, no Rio de Janeiro. Então, veja que ponto. Uma rede de televisão nacional passou por isso. Mas os bandidos não têm medo nem de câmera, nem mais nada, né? Aqui perto de Porto Alegre já tem locais que só entram com licença. Aqui em Caxias já vai ter. Para entrar não no vai bairro, demorar muito. Já vai começar agora, o controle pelos traficantes. E tem outro detalhe que a gente tem que lembrar. Onde o Estado não se faz presente, a sociedade fica órfã. Sim. E o bandido chega para ser o padrasto dessa turma. Tem muita gente que é beneficiado pelo sistema. Ou seja, sou morador da favela, se eu sou amigo dos homens, dos traficantes, dos poderosos, eles me protegem. A polícia não consegue me proteger, nem lá, não vai.
Agora o bandido me protege, mas eu tenho que ser do time dele. Tem muitos filhos de pessoas de bem que estão a serviço dessa gente. Então tudo isso começa a somar. Eles começam a substituir o Estado, o poder público, em todos os aspectos. Tomar conta do Estado, né? E aí o Estado, primeiro, ele não tem forças, não tem recursos. O Rio de Janeiro está falido há quanto tempo? Está igual ao Rio Grande do Sul, falido. Piora um pouco. Se não igual, um pouco pior ainda, acredito. E aí, o que acontece? A população começa a se sentir órfã de serviços públicos. E quando ele vê que alguém o beneficia, já não é mais inimigo. Já não é mais inimigo. Daqui a pouco ele passa a ser parceiro. E assim vai indo, essa evolução. Chegamos num momento onde que a gente não sabe se nós vamos conseguir convencer as pessoas de bem de que o traficante realmente é um mal para a sociedade. Então, se for liberado, como muita gente quer, a venda da maconha ou de outros, porque junto com a maconha vem outros entorpecentes, seja um bom negócio para o país ou não. Essa é a grande pergunta hoje. Eu sempre fui radicalmente contra. Sou meio trânsito. Mujica no Uruguai foi a favor, liberou, né? Não, e eu conversei com muita gente no Uruguai sobre isso. É bem interessante os mecanismos que eles estão usando, vão ter que aperfeiçoar, é claro, para que haja um certo controle. Mas o cigarro não tem controle, a bebida alcoólica não tem controle. Todo mundo diz que não pode vender para menor. Mas onde isso? O grande problema do Brasil se chama fiscalização, fazer cumprir as leis. Leis nós temos demais. O que falta é fazê-las serem cumpridas. Porque não tem gente para isso. Eu te pergunto, há quanto tempo você não é parado no trânsito? Tempo. O que acontece? Tempo. Eu não me lembro a última vez que fui parado no trânsito. Então, se eu estava irregular, se eu estou irregular, carteira cassada, carro sem pagar o imposto, carro alterado, eu estaria no mínimo há um ano. Com este carro que eu estou há 14 meses com este automóvel, eu não mostrei os documentos para ninguém. Então, é prova de que a fiscalização é falha. Toda esta ação no Rio de Janeiro, enfim, que agora via Exército, a segurança, a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, me parece que também ela começa assim, é aquele negócio, dá um chute no balde, e é como um balde que está cheio de pena, vai pena para tudo que é canto. Eu tomei conhecimento que na semana que passou, em Caxias do Sul, estavam em Caxias do Sul 3 ou 4 bandidos, enfim, criminosos de alta periculosidade do Rio de Janeiro, aqui em Caxias do Sul. Então, sai para tudo que é canto, né? É aquilo que a gente falou lá no início, já foi falado. Sim. Quando houve, que a gente falou o decreto. Aqui, quando houve, a gente falou aqui que veio 22 tanques de guerra, sim, que vieram em comboio em carretas, 2 em cada carreta. Passou um vídeo, o pessoal estava acompanhando no domingo à tarde, eles vindo para o Rio de Janeiro. A gente falou que isso, provavelmente, os maiores bandidos sairiam do Rio. Aí, uma semana depois, começaram a fazer alguns controles nas fronteiras dos outros estados, e depois que todo mundo já sabia, ido, né? E, vamos combinar, muito antes do comboio vir com os tanques de guerra, o pessoal já deu no pé. O pessoal já sabia, porque aquilo que a gente falou no início, tem muito policial que já está do outro lado, apenas usando a farda para levar vantagem ainda. Tem muita gente. Para fecharmos sobre a violência no Rio de Janeiro, na semana também, o general Braga Neto exigiu 1 bilhão de... 1 bilhão, né? 1 bilhão. 1 bilhão de reais do governo federal. O presidente Temer queria dar um pouquinho mais da metade, agora assina com 1 bilhão, diz que o projeto de combate à violência no Rio de Janeiro passa de 3 bilhões de reais. Para fecharmos, tu vês algum resultado ou por enquanto só temos manchete, ações, praticamente nada? É uma boa desculpa para que as coisas não deem certo. É uma boa desculpa. Eu acho que é uma boa estratégia. Você acena com um orçamento de 3 bilhões e 100, que foi o orçamento, para que as coisas se resolvessem. Sabe-se que o Tesouro não pode alcançar esse dinheiro ao Rio de Janeiro, não pode, em hipótese alguma. Então, estamos lavando as mãos, estamos nos isentando de culpa para o futuro fracasso desta operação. Tu projetas e prevês um fracasso total? Nunca tive dúvida disso.
a intervenção no Rio de Janeiro é uma questão de tempo, nós vamos gastar energia. É uma questão política? É questão política, basicamente Desvio política. de foco? Desvio de foco também. Não é através do Exército que se resolve esses problemas estruturais da nossa sociedade. Não é através do Exército. E não é com a força. Tem outros meios, e volto ao que se falou aqui há muito tempo. A saída para a violência, no Brasil como um todo, é a municipalização da segurança pública. Municipalização. Cada município que cuide dos seus. Ou num consórcio regional. Consórcio regional. Para e pensa, Caxias e a sua região fecha suas fronteiras, fecha hipoteticamente, e resolve os seus problemas discutindo junto, porque nós todos nos conhecemos na nossa região. Nós soubemos um por um dos nossos bandidos. É só querer. E aí, ações conjuntas, com o sagrado direito ao trabalho e com o sagrado direito à educação. Perfeito, nós fechamos aqui esta primeira edição do programa Cidade Aberta, hoje pela TV Cidade Farroupilha. O Senair Gomes da Silva vai continuar conosco na segunda edição do programa, quando falaremos sobre outros assuntos, enfim, as chicoteadas que o ex-presidente Lula tem recebido aqui em solo gaúcho. O Lula larga na frente, mas larga na frente, dando no pé, saindo de Bagé às pressas, porque não deu certo por lá. Também deu algum protesto já em Santa Maria. Enfim, a situação do ex-presidente Lula, que pode ter a sua prisão decretada a qualquer momento. Se vai acontecer, não sei, ali são outros 500. A gente vai tratar destas e outras questões na segunda edição do Cidade Aberta, aqui da TV Cidade Farroupilha. Ficamos por aqui, a gente volta a se encontrar na segunda edição. Então, até lá!